Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Oficina de Ideias. Estamos aqui para mais um estudo da Escola Sabatina, hoje quinta-feira, dia 22 de janeiro. Vamos trazer um tema aqui do dia que é o mistério da piedade. Então, é disso que nós queremos falar hoje. Queremos trazer essa lição, onde vem falando dessa questão, porque por mais que nós queiramos entender, nós não conseguimos entender a questão de Cristo ter morrido por nós. É um mistério que eu acredito que nem na eternidade nós vamos conseguir uma explicação total, porque vamos ter que estudar eternamente, porque é muito grande, é uma ação que não temos como medir. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. Um santo, um homem, um ser sem pecado, o próprio Deus, ele vem e torna-se homem para morrer por nós, morrer por pecadores, pessoas que têm seus defeitos e na realidade não merecem nada. Então realmente um mistério essa questão. A piedade de Cristo por nós, não temos como medir. Portanto, temos que pensar nisso. O versículo popular da Bíblia, em 1 Coríntios 8, verso 2, diz: se alguém cuida de ser alguma coisa, já se mostrou que nada sabe, como convém saber. Então, nós não sabemos de nada na realidade. Deveríamos saber melhor, mas nós não sabemos. Então, é preciso que nós venhamos ter esse cuidado para que nós venhamos trabalhar melhor nessa questão. Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Só queria pedir a vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo e ativem o sininho das notificações. É assim, rápido, é simples, não tem custo nenhum para vocês, tá bom? Vamos lá. Como já falei, o Mistério da Piedade vem trazendo situações que nós não conseguimos explicar. É inexplicável para nós. Não existe assunto sobre a qual saibamos tudo. Sempre podemos aprender algo a mais sobre qualquer coisa. Quanto mais verdadeiro é isso, em relação às realidades eternas, a divindade é a encarnação. E a encarnação, Paulo fala frequentemente, se refere à incrível condescendência de Cristo ao tornar-se homem, sofrer humilhação, morrer e morte de cruz. Ele relembra muito isso, morte de cruz. Ele morreu qualquer morte, ele morreu a morte de cruz. E nunca é demais lembrar que a condução daquele julgamento, daquela sentença, é muito clara. A história diz que geralmente, como esses três eram como se diz, crucificado, o chefe, aquele pior que tinha, era colocado no meio. E Jesus foi colocado entre os piores dos pecadores, se colocando ele na cruz, no centro, para morrer. Então, realmente é uma coisa inacreditável. Nós não conseguimos entender de maneira nenhuma essa condição de amor, de misericórdia que Cristo teve com Deus. Piedade muito grande. Volto a lembrar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por cada um, que é aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele morreu por todos nós que cremos nele. Ele entregou sua vida, porque isso é amor, isso é piedade. A Bíblia diz que nós amamos, Deus não ama, Deus é o próprio amor. Provado nisso, dando seu Filho para morrer por nós. Então é isso que nós temos que entender. Bom, como foi a humilhação de Jesus ao assumir a natureza humana? Então, vou ler dois versos. Um se encontra em Romanos 3, 8, verso 3, e o capítulo 4, verso 15 de Hebreus, diz assim, capítulo 4, verso 15 de Hebreus. O Romanos 8, 3 diz: porquanto o que fora impossível à lei, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus a carne, na carne o pecado. Então, Deus
condenou a carne no pecado, a carne do seu próprio Filho. Né? No capítulo 4, verso 15 de Hebreus, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, não existe sumo sacerdote que possa, de maneira nenhuma, substituir Cristo, que morreu por todos nós para tirar o pecado da carne e nos dar o direito de ter uma nova vida. Então, é muito bom isso, saber que Cristo nos amou de tal maneira que entregou-se, se tornando homem para viver por cada um de nós. Como é possível que o Filho eterno de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, se tornasse um ser divino humano no ventre de Maria? E é impressionante como o infinito e eterno poderia de repente, tornar-se um ser humano, finito, sujeito à morte. Esse é o cerne do que Paulo chama de mistério da piedade. Então, realmente é um mistério, porque como é que um ser, o próprio Deus, se torna homem, nasce de uma mulher, para viver nesse mundo, entregar sua vida, sofrer toda a sorte de humilhação e, repito, morrer morte. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Então, é uma coisa que nós não conseguimos entender, nunca vamos entender totalmente. Né? Sendo em forma de Deus, a palavra morfe, forma, refere-se à sua natureza divina, indicando que Jesus era igual ao Pai. Portanto, ele era igual ao Pai. João 1, verso 1 fala sobre isso, fala sobre que ele tornou-se carne para habitar entre nós. O verbo se fez carne para habitar entre nós. Então, é isso que acontece. Esvaziou-se a si mesmo. Ele esvaziou-se de todo o poder e toda a glória para se tornar uma natureza pecaminosa, como homem, que como Deus ele nunca pecou. A natureza misteriosa de Jesus, ao esvaziar-se de suas prerrogativas divinas, para que pudesse se tornar verdadeiro homem e ser tomado como nós. É impressionante isso. Um Deus se torna igual o seu filho, sua criatura pecadora, para poder dar a condição de sermos chamados filhos desse próprio Deus. É uma coisa que eu não consigo entender. E com isso me faz a cada dia amar mais, porque na realidade ele é a questão mais importante para cada um de nós. Portanto, que nós possamos pensar nisso, sejamos capazes de estar sempre buscando essa compreensão, a compreensão de que ele é o próprio mistério de tudo que aconteceu. Que sejamos reflexivos nisso e continuemos e assim sermos chamados filhos de Deus. Antes eu quero dizer para vocês que não esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.